Namastê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão aqui pela tua presença, gratidão pelo teu interesse em se tornar sempre um ser humano melhor. E claro, nessa lição que aqui eu vou compartilhar contigo, você vai aprender a levar benefícios, bênçãos para as pessoas próximas a ti. Eu vou estar compartilhando contigo o tarô dentro de um processo terapêutico. Vamos começar falando um pouco sobre o tarô, algo diferenciado, profundo, que realmente, e eu quero durante toda essa formação, engrandecer os oráculos ou o oráculo do tarô, que é um meio de autoconhecimento que eu vejo como sagrado e de profundidade ímpar. Tarô, o que significa essa palavra? Tarô é o caminho do real, o caminho daquilo que simplesmente é. Parece muitas vezes simples observarmos aquilo que é, sem nenhuma ilusão, expectativa e sem nenhum delírio. Mas por vezes nós perdemos esse contato com a realidade. O tarô, ele é uma série de símbolos, de mandalás, de figuras, que quando nós observamos essas figuras, nós despertamos a nossa intuição, o nosso Ajna Chakra também, e começamos a notar a realidade como ela se apresenta. Às vezes notando que em algumas situações existem muitas possibilidades, muito livre arbítrio, e em outras situações existe uma carga de destino muito grande. Mas o tarô mostra, como o próprio nome diz, tarô, o caminho da realidade. O tarô nos mostra caminhos que podemos e devemos seguir. Uma outra definição de tarô que eu sou fascinado é tarô, a máquina de imaginar. Por que a máquina de imaginar? Porque quando nós olhamos para cada um desses arcanos, nós imaginamos 1000 caminhos, 1000 possibilidades. Tarô permite que eu saia da mente racional e entre num processo intuitivo. Então, tarô, a máquina de imaginar, é uma das definições de Coast, que é um grande mestre de tarô. E a outra é, o tarô é um livro inacabado, que cada um de vocês, quando observa esse livro, você o reescreve de uma outra forma. E cada um desses símbolos do tarô, volto a repetir para ti, fala da nossa própria vida, da nossa própria jornada. O que é interessante é que vocês vão observar que eu uso a palavra arcano do tarô. Em momento algum eu vou falar as cartas de tarô. Porque na minha visão, primeiro, que é uma falta de respeito com esses símbolos sagrados que aqui se apresentam. E segundo, porque a palavra arcano vem de arca. E isso tem uma ligação com a Arca da Aliança, os segredos da Cabalá judaica, os segredos ou as revelações do divino, arcano. E também vou falar para ti que nós vamos interpretar o tarô e não ler o tarô, porque o tarô são símbolos e cada um de vocês que observa esses símbolos vai ter uma outra visão, uma visão interpretativa. Por isso que o tarô é uma máquina de você imaginar, de você intuir, de você interpretar. Eu quero que você saiba que teve um momento da minha vida que eu tive uma ligação muito grande com o tarô. Eu atendia inúmeras pessoas como tarólogo, era o tarólogo oficial da revista Destino, da editora Globo, e chegava a atender às vezes até 8 pessoas por dia com os arcanos do tarô, apontando o caminho, dando um sentido de profundidade àquela alma que vinha me consultar. E eu comecei a desenvolver um método de tarô que você, como eu disse, aponta caminhos. Você não vai usar o tarô para adivinhação, porque isso é desrespeitar o sagrado, desrespeitar por vezes quem está ali na tua frente, porque muitos tarólogos, quando erram
Existe uma metodologia que eu vou compartilhar contigo para que você não erre, mas quando um tarólogo erra, aponta um caminho que não é real, o que nós chamamos de karma é dele. E o tarô, então, ele é como se fosse uma ciência psíquica, uma ciência da alma. Não é uma adivinhação, não é um chute, não é usar interpretações, muitas vezes generalistas. Pelo contrário, você vai observar no tarô uma profundidade, porque nós vamos falar da alma da pessoa que vai nos consultar. Ou se você for usar o tarô para você, você vai poder observar a tua própria alma. A minha experiência com o tarô, eu tive aulas com Leo Heisler, que foi um dos maiores tarólogos que esse planeta já produziu. Tive a oportunidade de me consultar com Mônica Bonfiglio, com Walderson de Souza, com grandes tarólogos na década de 1990, década de 2000. Trouxe também elementos da Rosa Cruz, que eu sou hoje, da Rosa Cruz da Ordem Amorque, há 34 anos que eu sou da Amorque. Trouxe elementos da teosofia, da eubiose, dos ensinamentos que tive com o mestre Ademar Ramos, um dos maiores esotéricos que eu conheci na minha vida. Fora livros e mais livros e mais livros, e uma pesquisa muito profunda no tarô que eu fiz durante toda a minha vida. Uma pesquisa unindo o tarô com a visão de mestre Jung, com a psicologia transpessoal, com a ideia dos nossos mitos pessoais. E usando tudo isso, nós vamos falar de vários tarôs nessas aulas, vários tarôs. E nessas várias aulas você vai usar o tarô principalmente como um processo terapêutico. Eu vou estar falando do tarô de Waite, que é um tarô poderosíssimo, com símbolos incríveis. O tarô que é uma floresta de símbolos, guarde isso aqui é uma floresta de símbolos. E se o tarô do Waite é uma floresta de símbolos riquíssima, o tarô de Aleister Crowley, que eu vou usar bastante aqui com você, ele vai além de todos os símbolos que eu já vi na minha vida, os mandalás. O tarô de Crowley, ele tem símbolos e quando você começa a olhar para essas figuras do tarô de Aleister Crowley, você adentra no teu campo de intuição, como talvez nunca você tenha entrado. E nessas aulas aqui também que eu estou te dando, eu vou estar falando do tarô do Isifo, que é um tarô muito antigo, é o mais antigo de todos os tarôs, que está em museu, de Visconde Isifo. Vou estar falando com vocês do tarô do Salvador Dalí, isso mesmo, o tarô de Salvador Dalí, que é um tarô que foi desenhado pelo Salvador Dalí, ele é todo, tem fios de ouro nesse tarô, um tarô belíssimo. Quando eu usava tarô na televisão, em alguns programas televisivos, eu usava esse tarô porque ele é impressionantemente bonito. Vou estar usando o tarô das sombras, que é um tarô que fala das nossas sombras, do que nós temos de mais perverso, de mais dificultoso, de mais problemático. Também é um tarô incrível. Todos os arcanos são bem pesados, porque a ideia é que ele fale das nossas sombras, daquilo que precisa ser transmutado por nós, alquimizado. E vou usar também alguns tarôs aqui alternativos, que é o tarô As Cartas do Caminho Sagrado, nós vamos estar usando muito ele. Vamos estar usando o tarô do Mestre Osho. As Cartas do Caminho Sagrado, você vai ver que fala caminhos de vida. O tarô do Mestre Osho fala da nossa espiritualidade. Eu vou estar falando também das cartas aqui, que são as cartas xamânicas, as cartas dos animais, que são também riquíssimas, e que fala como nós podemos usar a força de alguns animais, a força, por exemplo, do falcão quando ele sai, para nós termos uma vida que vale a pena ser vivida, e vários outros oráculos eu vou compartilhar contigo. Mas na próxima, logo agora em seguida,
eu vou estar fazendo contigo uma viagem pelos arcanos do tarô. Vou falar dos 22 arcanos, como se fosse estar falando da sua própria vida. Então vai ser uma viagem mítica, uma viagem dos mitos de cada um dos 22 arcanos do tarô, para que você perceba a profundidade desse oráculo, para que você possa adentrar nessa profundidade, ok? Então, essa é uma visão geral do tarô. Aqui não é uma formação de tarô muito longa, não é tão longa, ela vai ter umas 8, 10 horas, de 8 a 10 horas aula no total, mas em outros momentos eu posso falar mais das origens do tarô, da Cabala, de Atlântida, a visão do tarô baseado muitas vezes nas tradições herméticas, até a visão da Índia do tarô, a visão de que o tarô é uma revelação que veio de anjos. Tudo isso nós podemos ver em alguns momentos. Tarô também, por vezes, está relacionado com a tradição dos ciganos, que ajudou a espalhar esses oráculos para o mundo, ok? Então, mas de forma geral, tarô, uma máquina de imaginar, tarô, arcano, não cartas, arcano, símbolos sagrados, tarô, um livro inacabado. Cada vez que você revela, não abre, revela o tarô para você, uma revelação se mostra. E tarô, interpretar os símbolos, não ler tarô. Quando você começa a tratar esse oráculo dessa forma, ele passa a ser um instrumento para você poderosíssimo. E esse é meu objetivo aqui contigo, ok? Tarô terapêutico. Você vai se surpreender bastante com essas aulas.